E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, eu farei a leitura do texto do Salmo 119, do versículo 105 até o 112. Salmo 119, do versículo 105 ao 112. Palavra do nosso Deus que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armaram ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos gratos e alegres por podermos Te cultuar, Te adorar nessa noite. E neste momento podemos ter o privilégio de abrir a Sua palavra, temos liberdade para fazê-lo e na dependência de Ti, da iluminação do Teu Espírito, queremos compreender o que o Senhor tem a nos dizer hoje. E para isso dependemos do Senhor. Carecemos da Tua graça e rogamos que o Senhor nos abra o entendimento para compreendermos esta estrofe belíssima e riquíssima deste salmo que revela o amor pela Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos o Senhor mesmo falar conosco nessa noite, de maneira que saibamos o que o Senhor quer nos dizer e o que o Senhor requer de nós. E que o Senhor prepare o nosso coração para que receba a Tua palavra como um presente que nos foi dado e através do qual devemos viver a cada passo da nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, voltamos, depois de algumas semanas tratando sobre o Evangelho de Marcos, a considerar sobre o Salmo 119, que desde o ano passado nós procuramos tratar, porque tem a ver com o nosso tema e o lema da nossa igreja. Então, nosso objetivo nos 2 primeiros anos de existência da Igreja Presbiteriana do Parque Seleta é expor este salmo, lembrando do nosso lema, que é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. E nada como um salmo que fala sobre o amor pela palavra de Deus, sobre o modo como devemos guardá-la e como devemos viver. Quem ama a palavra de Deus, esta fará diferença na vida de uma forma prática. E este salmo, que é considerado o maior capítulo das Escrituras, com seus 176 versículos, fala a respeito da própria palavra de Deus. Fala que a palavra de Deus é grande, é majestosa e revela quem Deus é. Em todos os seus atributos, nós podemos encontrar motivos para nos deleitarmos, para encontrarmos alegria e satisfação na palavra do nosso Deus. É um acróstico, como é na poesia hebraica, muito presente. Acróstico é quando colocamos, por exemplo, um nome, o meu nome, por exemplo, Timóteo, e uma frase começando com T, outra com I, outra com M, e assim por diante. E o que o salmista faz aqui é pegar o alfabeto hebraico de A a Z. E ele usa 8 primeiros versículos para falar sobre como ele ama a palavra de Deus, todas as frases começando com a mesma letra. E isso acontece em todas as 22 estrofes que falam sobre as 22 letras do alfabeto hebraico. E do início ao fim, de A a Z, o salmista demonstra como eu amo a palavra de Deus, como eu tenho experimentado os benefícios da palavra de Deus, e por isso revela também o seu amor pelo Deus da palavra. E cada versículo de cada estrofe sendo iniciado por uma letra, por uma mesma letra, nós encontramos aqui a letra que seria correspondente à nossa letra N, normalmente é considerado assim. Esta 14ª letra do alfabeto
é a letra Nun. E é mais uma bela estrofe. Eu não sei os irmãos se estão, à medida que avançamos no Salmo 119, achando que é meio parecido, não é? 176 versículos falando sobre a palavra de Deus. Espero que não estejam com a sensação de que esteja sendo cansativo. É o mais do mesmo, porque a palavra de Deus não é assim. É uma bela estrofe como as demais, que tem um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, que é o versículo 105, e nesta estrofe o salmista revela o seu amor e afeição pela palavra em qual aspecto? No aspecto de que a palavra de Deus faz toda a diferença na sua vida, no dia a dia. Como temos visto e aprendemos nas Escrituras, a nossa vida pode ser considerada como um caminho, como uma jornada. Costumamos dizer que a vida cristã é uma caminhada neste mundo com Deus. É um caminho a ser percorrido. Por isso que eu disse às crianças para fazerem um desenho de 2 caminhos. Um caminho escuro, que é característico desta vida, e um outro caminho daquele que tem a palavra de Deus, que a palavra de Deus essa aqui ilumina tudo o que fazemos, onde quer que estejamos, e é um caminho que tem não somente um destino, mas um almejado encontro, que é com o Senhor Jesus. E este caminho, embora seja iluminado pela palavra de Deus, embora seja a expectativa em encontrar com Cristo no final dele, é um caminho repleto de vales sombrios. Há momentos difíceis da nossa vida. Há também ladeiras íngremes que demandam esforço. Há também pedras pelo caminho, como já vimos em algumas mensagens atrás. Há buracos em que podemos tropeçar e até abismos onde se pode cair. Há ameaças no nosso caminho por aqui. Há perigos a serem enfrentados. Há momentos de sofrimento, de dor e alegria. Estamos em dias de Olimpíadas e começaram as provas do atletismo e já estamos vendo alguns atletas sofrerem, correndo debaixo daquele sol escaldante, exigindo o máximo de si, muitas vezes até passando mal, porque qualquer caminho, quando é exigido o nosso esforço, há motivo para sofrimento, dor, mas há também para alegria. E nós temos visto que nesta caminhada do Salmo 119, que são felizes aqueles que andam na lei do Senhor, que têm os seus caminhos guardados, puros pela palavra de Deus, que aprendem a viver pela palavra quando pelo caminho surgem adversidades, que é um caminho que é estreito, mas que nos alarga o coração à medida que aprendemos a amar mais a Deus e a sua palavra, um caminho em que, embora haja adversidades, encontramos satisfação, em que o nosso coração é tratado e que recebemos vida. O caminho da verdadeira vida cristã, onde pela palavra de Deus encontramos o consolo para todo tipo de sofrimento, em que Deus é encontrado a cada dia, em que experimentamos a sua bondade em todo o tempo, em que testemunhamos sobre quem Deus é e sobre o quanto amamos a palavra de Deus, mesmo na fornalha da aflição. Um caminho muitas vezes tão extenuante, em que há esgotamento, em que queremos que Deus faça alguma coisa, parece que não vamos aguentar mais determinada situação e em que somos estimulados, desafiados a nos comprometermos com Deus, compromisso este que repercute para a eternidade, em que experimentamos a doçura da palavra de Deus. Meus irmãos, eu tentei resumir 104 versículos. Eu espero que tenha sido proveitoso aos irmãos para dar a ideia de continuidade. A vida cristã é uma jornada e temos passado por estas estrofes, identificando os diversos aspectos da vida com Deus neste mundo. E hoje daremos mais um passo nessa caminhada. Nessa 14ª estrofe, que é a estrofe Nun, que vai do versículo 105 ao 112.
E tem uma pergunta que é importante ficar na mente de cada um de nós enquanto fazemos a exposição desta mensagem, que é: que diferença a Bíblia tem feito na sua vida? Essa é a pergunta. Temos a palavra de Deus, temos estudado o que Deus diz na sua palavra. Deus tem se revelado a nós, nos ensinado os seus caminhos, tem demonstrado e nos prometido o que Ele ainda há de fazer e no que nós devemos ter esperança. Agora, que diferença a Bíblia tem feito na sua vida? E esta estrofe, do versículo 105 ao 112, nos ensina a amar a palavra de Deus ainda mais, mas de um modo prático. Em cada momento, em cada área, em cada situação da nossa vida, em cada passo da nossa jornada do mundo, em tudo o que nós fazemos. Que diferença a Bíblia tem feito na sua vida, é a pergunta. E este pequeno trecho, essa estrofe, fala sobre como amar a palavra de Deus de um modo prático. Se alguém te perguntasse ou te pedisse para explicar, na prática, que diferença a Bíblia faz na sua vida? A cada dia. A Bíblia é útil no seu dia a dia? Como a Bíblia foi útil nessa última semana que passou? Desde que você levantou, fez as suas primeiras atividades, cuidou dos afazeres domésticos, talvez, foi para o trabalho, para os estudos, no seu trajeto, no seu retorno para casa, no seu descanso, no cuidado com a família, nas lutas que você tem enfrentado. Como na prática a Bíblia tem feito diferença na sua vida, em momentos quer sejam bons ou ruins, de alegria ou sofrimento, momentos em que você está exultante e externando a sua confiança em Deus, mas há outros momentos em que você está preocupado, com medo de alguma situação. O que você responderia a alguém que perguntasse, na prática, que diferença a Bíblia tem feito na sua vida? E esta estrofe te ensinará a experimentar essa utilidade da palavra de Deus e a responder essa pergunta de 3 maneiras. E nas 3 partes que consideraremos aqui, responderemos essas 3 perguntas, se Deus permitir. A primeira, o que é a Bíblia para você? A segunda, que diferença a Bíblia faz na sua vida? E a terceira, ao que você está disposto por amar a Bíblia? Então, começando com o versículo 105 e 106. O que é a Bíblia para você? Versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A NVI nos ajuda com frequência, em especial no livro dos Salmos, quando diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E esta declaração do primeiro versículo, como é comum nas estrofes anteriores, demonstra o tema principal da estrofe. E há uma figura poética aqui, não é? A palavra de Deus como uma lâmpada, não é uma lâmpada de muitas que tem, mas é a lâmpada que nós temos para iluminar os nossos passos num caminho de trevas. Essa que é a figura. Como, me dirigindo às crianças, pedi para que imaginassem um caminho escuro e a necessidade de uma lanterna, de uma lâmpada para iluminar a cada passo, um local de densas trevas em que não dá para ver um passo à frente sem ajuda. E assim é o mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos é inundado de trevas por todos os lados, em todo o tempo. E não é em determinados momentos mais sombrios pelos quais nós passamos que isso se torna verdadeiro. É sempre assim. Pode ser que se intensifique, mas sempre poderemos discernir ou reconhecer as trevas, a escuridão ao nosso redor neste mundo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E podemos dizer, e por isso está na escuridão.
está morto no maligno, jaz no maligno. Gálatas 1, falando no versículo 4 do capítulo 1, sobre Jesus, este que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É um mundo perverso. João 17,15, Jesus ora pelos seus discípulos, orou por nós, dizendo: Pai, eu não peço que o Senhor tire os meus discípulos, aqueles que o Senhor me confiou, do mundo, e sim que os guarde no mal, pois no mundo há o mal. É por isso que nós não passamos apenas por alguns momentos difíceis, de escuridão, em que precisamos recorrer à palavra para buscar uma opinião ou uma orientação. O que a Bíblia é para você? É uma bula de remédio que quando você tem uma dor de cabeça, você vai buscar se pode mesmo te ajudar? A Bíblia não é um analgésico. Ela é uma lâmpada. E se você vive num mundo sombrio, você precisa da palavra de Deus em todo o tempo. Na escuridão que muitas vezes sobrevém no seu lar de uma forma mais intensa, no meio de pecadores com os quais você convive, você precisa de luz para sair de sua casa e enfrentar os desafios que Deus coloca diante de você. Você precisa de luz e ser luz para lidar com as pessoas que carecem da graça de Deus como você. Você precisa da palavra de Deus neste mundo de trevas, por ela ser uma lâmpada em todo o tempo para iluminar os seus passos. O mundo em que nós vivemos é inóspito, é um lugar difícil de viver. Ele é comparado na Bíblia como um deserto, uma terra seca, com animais venenosos, com tempestades de areia, e que há morte com frequência, em que não se subsiste por si só. E em nosso caminho nós enfrentaremos as dificuldades do deserto desta vida, como, por exemplo, aflições, que nós veremos no versículo 107. Nós encontraremos no nosso caminho, enquanto servimos a Deus e aprendemos com Ele, em meio às aflições, continuaremos a servir, a adorar e aprender do nosso Deus, como veremos no versículo 108. Neste deserto que é a nossa vida, enfrentaremos perigos, como veremos no versículo 109. E no versículo 110 nós veremos que lidaremos com ameaças e oposição dos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus que são o diabo, o mundo e a própria carne, que é contrária à vontade de Deus. Se nós pegarmos nas Escrituras desde o princípio, no momento em que Deus começou a revelar a sua palavra de uma forma escrita por meio de Moisés, quando aqueles ex-escravos, depois de 400 anos de escravidão no Egito, estavam ali, num deserto, onde passaram 40 anos aprendendo a caminhar com Deus a cada dia, num deserto, num lugar inóspito, cheio de dificuldades, adversidades e ameaças. E assim como Deus não os deixou, desde aquele momento em que Ele começou a revelar a sua palavra, em que Moisés escreveu a primeira parte da Bíblia, Deus não deixou o seu povo à mercê de si mesmos. E podemos dizer que Deus também não nos deixou à mercê nestes tempos em que nós vivemos, neste mundo que é sombrio e de escuridão. Nós lemos lá em Neemias 9, quando, lembrando deste momento no deserto, de uma forma que nos ajuda aqui no texto, Neemias 9:19, que diz: Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. O povo caminhando pelo deserto precisava ser conduzido. O povo no deserto precisava ser iluminado em meio à escuridão. E a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho na escuridão e que conduz os nossos passos na jornada nessa vida, nos promovendo o quê? Segurança.
direção, apontando o caminho pelo qual nós devemos andar. E diante dessa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a maneira como nós dependemos, que precisamos da palavra de Deus a cada passo que nós formos dar nesta vida. O salmista tem também algo a expressar pela dependência que ele tem da palavra de Deus como lâmpada para iluminar os seus passos, que é o que diz no versículo 106. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. O salmista declara que prometeu e ele confirma o seu compromisso, a sua promessa de andar conforme a palavra de Deus. E quando nós ouvimos o Evangelho, conhecemos a Deus, somos conduzidos a Cristo, nós fazemos votos de compromisso. Votos de compromisso de andar segundo a palavra de Deus, de um modo digno do Evangelho do Senhor pelo qual nós fomos salvos. E este compromisso está fundamentado na palavra de Deus como lâmpada. Ela que é a nossa regra de fé e prática, que nos ensina no que nós devemos crer e como devemos viver, como devemos andar. E segundo o salmista expressa aqui no versículo 106, esse compromisso com Deus e com a sua palavra vai além de usar a Bíblia para declarar sua concordância com determinada doutrina. Eu acredito assim, porque olha esse versículo aqui. Ou quando surge algum assunto da moda, polêmica dos nossos dias, tenta argumentar somente, talvez demonstrando conhecimento e transmitindo informação. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o nosso passo e que nos move a um comprometimento profundo de obedecer, ou seja, de termos as nossas vidas conformadas ao que Deus requer de nós. Este compromisso com a palavra de Deus é transformador, em que prometemos com palavras, sim, como acontece no momento da profissão de fé, do batismo também, mas que cumprimos com a própria vida de guardar o que Deus ordena na sua palavra. Meus irmãos, nessa primeira pergunta, o que é a Bíblia para você? Devemos levar em conta, ter em vista, que na desafiadora caminhada que é a vida cristã, somente a palavra de Deus pode iluminar os nossos passos, que pode transformar nosso coração quando nos comprometemos em cumprir o que Deus ordena. Isso acontece à medida que o que nós ouvimos da palavra do Senhor é colocado na prática. Quando ouvimos o que Deus diz, o que Ele espera de nós, o que você deve fazer, e você se esforça a entender como isso diz respeito a mim, nos passos que eu tenho andado, onde Deus tem me colocado. Meu irmão, minha irmã, o que a palavra de Deus tem sido na sua vida? É uma lâmpada que você fica maravilhado com o brilho, com a quantidade de lúmens, com a beleza da cor, com a temperatura de cor que há nessas lâmpadas. Você fica somente maravilhado com o tipo de brilho que a palavra de Deus tem? Ou você tem se valido da utilidade da Bíblia como uma luz que tem uma utilidade de iluminar os seus passos na sua caminhada com Deus neste mundo? É difícil este caminho. É uma caminhada árdua e difícil. E você precisa da Bíblia para dar cada passo. E que diferença então a Bíblia faz na sua vida? É o que vemos do versículo 107 ao 110. Começando somente no 107, em que o salmista diz: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A NVI diz: passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Sabe qual é a primeira diferença que o salmista diz que a Bíblia faz na sua vida? É te preservando em meio ao sofrimento. Não entenda mal, a Bíblia não vai te livrar de sofrimento. Sofreremos neste mundo. Mas a Bíblia nos preserva em meio ao sofrimento.
A Bíblia não impede que passemos, como todos os que vivem nesse mundo sofrerão, sim, como diz o Salmo 32:10, por exemplo, muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, este será assistido com a misericórdia do Senhor. Somos preservados por Deus, pela sua misericórdia, em meio ao sofrimento. Como vimos algumas mensagens atrás, enquanto estamos na fornalha da aflição, sofrendo, Deus nos assiste com a sua misericórdia e usa a sua palavra. O Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, ou em todas o preserva. Mas quem tem a palavra de Deus em meio ao sofrimento, então, é vivificado, é preservado, liberto pelo Senhor. E se a palavra de Deus é lâmpada para cada passo que você dá, responda: que diferença a palavra de Deus tem feito na sua vida em meio ao sofrimento? Quando você sofre, como a palavra de Deus é tudo o que você precisa. Em segundo lugar, como ou que diferença a Bíblia faz na sua vida, no versículo 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A palavra de Deus faz diferença na nossa vida, nos movendo a adorar ao Senhor não por obrigação, mas nos deleitarmos na presença do nosso Deus, adorarmos, servirmos de forma espontânea. E Deus também nos ensina a viver. Ele diz: ensina-me os teus juízos. O que o salmista expressa então aqui é que Deus receba a sua oferta de louvor e roga que Deus ensine a sua vontade. A palavra de Deus, como lâmpada, ilumina os nossos passos, de maneira que percebemos como Deus se faz presente a cada passo que nós damos. Reconhecemos como Deus, na sua bondosa mão, nos ampara, nos supre, nos fortalece, nos protege. E isso faz com que nós, mesmo sabendo que Deus merece muito mais do que podemos oferecer, espontaneamente nós rogamos: Senhor, aceita a minha gratidão e a minha adoração. A palavra de Deus, então, nos ilumina os passos para que entendamos o que Deus tem feito na nossa vida. Nos ensina a servi-lo, a adorá-lo como Ele quer, não por obrigação, mas porque nós o amamos, e nos ensina a deleitar nele a cada passo, sujeitando-nos àquilo que Ele nos ordena. Que diferença a palavra de Deus tem feito na sua disposição em adorar a Deus não porque é exigido, mas por deleite, pelo prazer que você tem em adorá-lo e em aprender com Ele. Em terceiro lugar, versículo 109, estou contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. O salmista reconhece que está continuamente em perigo, sentindo que a própria vida está ameaçada. Isso é discernimento. Discernimento, a sabedoria que vem do alto, através da palavra de Deus, para perceber que está sempre em perigo, porque os seus inimigos estão sempre diante dele. O diabo rodeando, o tentador que quer roubar, matar e destruir, tentar. O mundo que segue um fluxo contrário, perigoso. E a própria carne, que também é um inimigo que nós devemos identificar. Então, neste discernimento de reconhecer que está sempre em perigo, por amar a Deus e a sua palavra, ele sabe que sofrerá oposição. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, versículo 10 ao 12, tu, porém, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Alguém que vive segundo a palavra de Deus, em que cada passo é pautado e firmado à luz da palavra de Deus, não tomando decisões precipitadas, não ficando com o achismo do que acha melhor para fazer,
mas consultando o que Deus diz, porque isso agrada e é para o nosso próprio bem. Paulo reconhece, ele tem o discernimento de perceber que, embora Timóteo, seguindo os seus passos, de seguir os passos de Cristo à luz da palavra, ele também compartilhava das mesmas perseguições e sofrimentos. Porque, segundo diz Paulo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É certo que se você tiver a palavra de Deus como luz para iluminar os seus passos, de maneira que ela faça diferença na maneira como você vive nesse mundo, no que você faz, no que você deseja, no que você pretende fazer, nos planos para o futuro, na forma como você se relaciona, certamente você vai sofrer oposição e dificuldades. O discípulo do Senhor Jesus tem que estar disposto a sofrer por amor a Cristo. Assim como o salmista expressou aqui, que mesmo que esteja em perigo de vida por amor ao Senhor e à sua palavra, eu não me esqueço, jamais me afasto da tua lei. Porque por mais difícil que seja enfrentar os perigos, ao seguir a palavra, ser perseguido, sofrer oposição, ou seja, por mais custoso que seja viver segundo a palavra nesse mundo, é muito pior enfrentar o perigo iminente daquele que vive, se não for da palavra do Senhor. Aqueles que vivem como se estivesse tudo bem, um dia há de prestar contas. Hão de prestar contas ao nosso Deus. E o sofrimento eterno será muito pior do que o sofrimento deste tempo presente. O salmista reconhece então que por mais que seja difícil muitas vezes e que sofra até perigo de vida, ameaças dos outros, ele não pensa em abandonar a palavra de Deus, porque não pode viver sem ela. Esse é o tipo de amor prático. Eu não posso dar um passo sem estar apegado à palavra de Deus para iluminar por onde eu estou andando. Meu irmão, minha irmã, você tem consciência do perigo que é negligenciar a palavra de Deus no seu dia a dia? Com que frequência você consulta a palavra de Deus? Que você lê com atenção, que você medita, que cada passo que você vai dar, cada palavra que você vai proferir, que seja permeada por aquilo que você tem recebido da palavra do Senhor a cada dia. Cuidado, é muito perigoso receber o ensino da palavra e viver a sua própria maneira, caminhando como bem te parece. É muito mais perigoso. E o salmista, ele tem essa consciência, então ele se apega, ele não se esquece da palavra de Deus em tempo algum. Não deixa acumulando poeira durante a semana. Ele se dedica a perscrutar o que Deus diz e viver segundo a vontade dele. Versículo 110 diz: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Ciladas são como armadilhas. E o salmista, sabendo destas armadilhas que enfrenta nessa caminhada difícil, por aqueles que não temem ao Senhor, sabe que uma armadilha, por mais que pareça inofensiva, pense numa armadilha, é sempre algo enganoso, não é? Não pense lá naquela famosa armadilha para passarinho ou para rato, que parece inofensiva, mas que tem um perigo e uma ameaça, muitas vezes, à própria vida. Uma armadilha é algo que está oculto, que parece que não tem problema, mas que tem o potencial de machucar, o potencial de aprisionar. E o salmista aqui, ele se compromete em não perder de vista, não se desviar dos preceitos, daquilo que Deus estipula como a sua trajetória a seguir, do que Deus diz ser a sua vontade, porque sabe da armadilha que tem ao seu redor. Um caminho que muitas vezes parece direito. Cada um de nós pode ser tentado a seguir caminho que parece direito, mas que o final é morte. Muitas vezes no decorrer da história, Deus disse ao seu povo
que quando negligenciava o que ele havia dito, como no livro dos Juízes, os inimigos que vocês não quiseram expulsar dessa terra, eles vos serão um laço, a armadilha, e eles sofreram ainda mais por negligenciarem ao Senhor. Meus irmãos, que diferença a palavra de Deus tem feito na sua vida, na fidelidade a Deus que você tem demonstrado. Diante das armadilhas, das tentações, que são uma ameaça para você. A palavra de Deus é o meio que Deus usa para nos preservar, para nos conduzir, para nos transformar, para cuidar de nós. Por isso a palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida, na sua e na minha e na sua vida, seja qual for a atitude que você esteja tomando em relação à palavra de Deus. Se você tem vivido nesse mundo sombrio, sem usar uma lâmpada para iluminar os seus passos, ou seja, tem negligenciado a palavra no que você pensa, no que você sente, nas decisões que você toma, nos planos que você tem para o futuro, se você tem negligenciado a palavra de Deus para todas essas coisas, a falta da palavra fará toda a diferença para você. É um caminho perigoso. Longe do Senhor é um caminho de morte, de sofrimento ainda maior. Mas se você quer viver nesse mundo de trevas, usando a palavra de Deus como uma lâmpada para tomar cada passo, sem jamais abandoná-la, porque você precisa dela, isso fará total diferença na sua vida. Como vimos agora nesses exemplos do salmista, em cada um destes últimos versículos, você será suprido em tudo que precise em todos os momentos pelo nosso Deus. E a última pergunta que você deve fazer e responder à luz desse texto nessa noite está nos versículos 111 ao 112. Ao que você está disposto por amar a Bíblia? A Bíblia é lâmpada para você, para iluminar cada passo? Você quer que ela faça diferença na sua vida pelo apego que você tem a ela e por levá-la a sério a cada momento da sua vida? E ao que você está disposto por amar a Bíblia? E o salmista diz no versículo 111, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Em primeiro lugar, ao que você está disposto por amar a Bíblia? Primeiro, receba a Bíblia como uma herança que dura para sempre. A ideia de legado perpétuo é uma herança eterna, que nunca se acaba, é uma fonte inesgotável. Nós consideramos que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina os nossos passos, uma luz que orienta o nosso caminho, e cada passo nosso deve ser firmado segundo o que Deus diz, aplicando o que Deus diz na nossa vida. Nós vimos, em segundo lugar, que a palavra de Deus é útil na prática. Não são informações, não está no campo da teoria, mas a palavra de Deus faz toda a diferença na prática, em toda circunstância, e transforma o nosso coração na nossa jornada nesse mundo. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproprie-se desta palavra que nos foi dada. Receba essa palavra como uma herança. Sabe o que é herança? É uma dádiva. É um presente que você não fez por merecer, mas que você pode usufruir. E você pode experimentá-la, usá-la para sempre e intensamente. E pelo fato de ser a palavra de Deus, que é perfeita, ela não muda, totalmente confiável, inerrante, e é totalmente suficiente para tudo o que precisamos. Ela permanece para sempre. Nós já vimos no versículo 89 a declaração do salmista: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra é o bem mais precioso que nós temos nessa vida. É um tesouro, é uma herança que é eterna, pois é o próprio Deus se dando a conhecer na sua aliança de se relacionar conosco em Cristo Jesus. É através da palavra que Ele fala a nós e nos ensina pelo caminho em que devemos andar e também nos dispõe o coração para que caminhemos junto dEle. Ele nos cativa, nos conduz, à medida que obedeçamos junto a Ele até o último dia. E é por isso que a Bíblia é
fonte de verdadeira alegria. Quanto mais você receber a palavra de Deus como lâmpada que é, iluminando cada passo e na prática a Bíblia fizer total diferença na sua vida, em toda circunstância, você terá o seu coração inclinado a confiar e esperar mais no Senhor. Não que alguma coisa aconteça, na realidade nossa, em coisas terrenas que são tão pequenas, mas nossa confiança e esperança estará firmada no Senhor. Como diz o salmista, a palavra de Deus é uma herança que jamais acaba, como outras podem acabar, não é? Uma herança pode ser torrada pelos herdeiros de uma forma tão rápida, mas esta não. Ela nos dá alegria ao coração, mas isso só é experimentado por aquele que usa a palavra de Deus como uma lâmpada a cada passo e de uma forma habitual, constante, no seu dia a dia, dispondo o seu próprio coração a seguir o santo caminho, não aquilo que você acha que é o mais correto fazer. E por isso o salmista, ou depois disso, o salmista conclui, declarando ao que está disposto a fazer por amar a Bíblia. Induz o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Saber o que é a palavra de Deus e que diferença faz na nossa vida, quando isso é levado a sério de forma prática, isso nos dá uma nova dimensão do comprometimento, da disposição do coração em atender ao que Deus ordena. Isso não acaba agora. Não é até conquistarmos o que esperamos, mas é um compromisso de vida que é para sempre, pois a palavra de Deus dura para sempre. Por isso, a vida cristã pode ser entendida como o caminho da piedade, em que um coração está disposto a caminhar com Deus, com passos firmes, rumo à eternidade, recebendo dele tudo o que precisa, seja qual for a situação, e o nosso coração, então, pode expressar aquilo que nós temos, por termos recebido a palavra de Deus como um presente. Quando alguém recebe uma herança, há uma reação. Normalmente é uma reação. Uns ficam alegres, outros podem ficar talvez entristecidos, porque preferia que aquele que transferiu a herança ainda estivesse presente. Pode gerar também disputas dos herdeiros por conta da herança. Mas a palavra de Deus, quando é recebida como uma herança, com a disposição de colocar na prática o que Deus revela, nos ensina a sermos gratos pela palavra que ilumina os nossos passos, a encontrarmos suficiência na palavra que nos ensina a viver e que nos supre as necessidades, e também nos dá a disposição de viver segundo a palavra de Deus até o último dia, por amor do nosso Deus, para a sua glória, e encontraremos deleite neste caminho. E para concluir, meus irmãos, eu quero primeiro me dirigir às crianças. O desenho de vocês foi para fazer um caminho bem escuro e muito difícil, que é uma vida sem Deus. O que acontece se alguém não tiver uma lanterna na mão? Vai sofrer, vai se machucar, vai até morrer. E a vida sem Deus é um caminho de morte. E precisamos de uma lanterna para iluminar os nossos passos, e essa lanterna é a palavra de Deus. A palavra de Deus que deve estar no coração, mas deve estar em nossas mãos sempre para ouvirmos o que Deus tem a dizer em todos os momentos. E sabe qual é o final dessa trajetória? Ainda vai ter buraco, pedra e bicho venenoso. Mas no final seremos conduzidos até o Senhor Jesus. Isso não é somente às crianças. É também a nós. Porque corresponde à mesma realidade que nós enfrentamos. Responda sinceramente no seu coração, diante de Deus, que diferença a Bíblia tem feito na sua vida. Não responda automaticamente, dizendo muita. A Bíblia é tudo para mim. É mesmo? Na prática, qual lugar a Bíblia tem ocupado na sua vida?
Não somente naqueles momentos em que você está perdido, desesperado, sofrendo, sem esperança e quer um analgésico para aliviar a dor. Sem a Bíblia, você continuará desse jeito, perdido, desesperado, sofrendo e sem esperança. A questão que nós vimos hoje é que diferença na prática a Bíblia tem feito na sua vida. Naquilo que ocupa o seu pensamento, como você alimenta o que está no seu pensamento. Naquilo que você sente, no que você deseja, nos seus planos, decisões, nas suas angústias, temores, frustrações, nos momentos de alegria e gratidão e naquilo que espera receber do Senhor. A Bíblia tem o que dizer para cada passo que será dado em cada uma dessas circunstâncias e outras. Embora a nossa jornada seja em um mundo de trevas, é uma caminhada transformadora na presença do próprio Deus, e isso é um encorajamento. Ele não nos deixou no deserto à mercê, mas na sua misericórdia Ele nos deu uma luz para caminharmos nesse deserto que é a sua palavra. Para isso, cada um tem que se comprometer pessoalmente a usar as Escrituras e a dispor o seu coração a viver segundo a palavra, porque isso será determinante. No fim deste caminho, ao cruzar a linha de chegada, onde o Senhor Jesus espera aqueles que ainda estão peregrinando neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.